Depois dos 40, a maioria dos homens muda, mas todos mudam na mesma direção. Ficam mais frágeis, mais ansiosos, mais desesperados para não ficar para trás. Agarram-se com ainda mais força ao que possuem por medo de perder. Buscam mais aprovação, mais companhia, mais barulho para preencher o silêncio que tanto temem. O homem Sigma faz exatamente o oposto, e é justamente isso que torna essa transformação tão difícil de compreender para quem está ao seu redor. Antes dos 40, ele já era diferente. Já vivia segundo as próprias regras, já enxergava coisas que os outros aceitavam sem questionar, mas ainda cedia mais do que gostaria. Ainda aparecia em lugares onde não queria estar. Ainda esperava que certas pessoas finalmente o enxergassem como ele realmente era. Depois dos 40, tudo isso se consome em silêncio. E o que permanece é algo que as pessoas conseguem sentir, mas não conseguem explicar. 7 mudanças, cada uma mais definitiva que a anterior. Se você é Sigma, isso será como olhar para um espelho. A primeira parece simples, mas quando você entender o que existe por trás dela, tudo fará sentido. Número 1. O tempo dele se torna intocável. Ele não negocia nem um minuto. Antes dos 40, o Sigma já valorizava seu tempo mais do que a maioria. Evitava eventos que o entediavam. Fugia de conversas superficiais. Mantinha distância de tudo o que considerava um desperdício de energia. Mesmo assim, cedia mais do que admitia. Comparecia para manter a paz. Dizia sim a favores para os quais não tinha tempo. Entregava horas que, no fundo, gostaria de recuperar. Depois dos 40, até essa pequena generosidade desaparece. O tempo passa a ter um peso diferente quando você já tem mais anos vividos do que anos pela frente. Quando somos jovens, gastamos o tempo como se ele fosse infinito. Mas, em algum momento da casa dos 40, o peso de cada hora se torna real. E depois que esse homem sente esse peso, ele nunca mais consegue ignorá-lo. O que antes parecia urgente, impressionar os outros, estar em todos os lugares, manter-se visível, de repente passa a parecer apenas ruído. O que resta é uma lista curta das coisas que realmente importam. E ele começa a proteger essa lista como se fosse o único patrimônio que possui. Veja como isso o diferencia dos outros homens da sua idade. A maioria fica mais ocupada, não mais leve. Enche a agenda para sentir que ainda é relevante. Aceita tudo por um medo silencioso de ser esquecida. O Sigma esvazia a agenda. Deixa de aparecer por culpa. Deixa de preencher semanas inteiras apenas para parecer ocupado. Uma reunião que não acrescenta nada. Uma ligação por obrigação. Um favor que ele sabe que vai roubar toda a sua tarde. Se algo o esgota, ele simplesmente deixa para trás. As pessoas levam isso para o lado pessoal. Esperam vê-lo em todos os encontros e concluem que há algo errado com ele quando ele não aparece. Mas não há nada de errado. Ele apenas aprendeu aquilo que a maioria jamais calcula. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo, nunca. Mas o tempo não é a única coisa que muda. Porque o que vem agora é a transformação que mais surpreende quem convive com ele. Número 2. A paciência com pessoas falsas chega a 0. Perceber a falsidade sempre foi um dos seus dons. Mesmo quando era jovem, o Sigma conseguia sentir aquela mudança quase imperceptível que acontece quando alguém deixa de falar com você por interesse genuíno e passa a falar por conveniência. O amigo que só aparece quando precisa de um favor. O colega que sorri na sua frente e muda completamente o tom assim que você sai da sala. O elogio que, na verdade, é uma armadilha. A gentileza que desaparece no instante em que você deixa de ser útil. A diferença é que, antes dos 40, ele tolerava isso, mantinha distância, entrava no jogo apenas o suficiente para manter a paz, deixava a encenação passar porque confrontá-la parecia dar mais trabalho do que valia a pena. Depois dos 40, essa paciência simplesmente desaparece.
Não é um poder novo, é experiência. Depois de décadas observando pessoas, ele já viu cada versão da mesma encenação tantas vezes que consegue prever o final antes mesmo de ela começar. O parente que sempre minimiza suas conquistas. O conhecido que só manda mensagem quando precisa de alguma coisa. Aquele que sorri na sua frente e age com frieza pelas suas costas. Ele já assistiu ao mesmo filme centenas de vezes. Já sabe exatamente como termina. Antes dos 40, ainda dava alguns minutos de benefício da dúvida. Ainda se perguntava se talvez estivesse interpretando a situação de forma errada. Agora, nem perde mais tempo. E veja como isso o diferencia dos outros homens da sua idade. Muitos deles se aprofundam ainda mais na falsidade com o passar dos anos. Sorriem para pessoas que não suportam. Mantêm relações por conveniência. Convencem a si mesmos de que é assim que o mundo funciona. O Sigma abandona esse jogo completamente. No momento em que identifica a encenação, a porta se fecha em silêncio, ele não expõe ninguém, não faz escândalos, não tenta desmascarar ninguém. Simplesmente deixa de investir seu tempo até que um dia aquela pessoa olha para o lugar onde ele costumava estar e ele já não está mais lá. Não existe confronto para apontar. Não existe discussão que alguém consiga lembrar. Apenas um afastamento lento e definitivo que faz muitos se perguntarem o que fizeram de errado. Quando, na verdade, o Sigma simplesmente deixou de fingir junto com eles. E esse afastamento está diretamente ligado à terceira mudança. Aquela que mais confunde quem ainda tenta chamar sua atenção. Número 3. A paz vence a necessidade de atenção, sem esforço e sem competição. Ele nunca foi o mais barulhento da sala. O Sigma nunca precisou estar no centro das atenções. Nunca disputou para ser o homem mais interessante do grupo. Mas, sendo sincero, antes dos 40 ainda existia algo dentro dele. Um pequeno impulso silencioso, um desejo discreto de ser reconhecido, de que alguém percebesse aquilo que ele construiu, de que, de vez em quando, o mérito lhe fosse atribuído. Era sutil, mas era real. Depois dos 40, esse impulso desaparece completamente e a paz vence, sem precisar competir. Você já voltou para casa depois de uma noite cheia de barulho, sentindo-se mais vazio do que quando saiu? Existe uma razão para isso. Buscar atenção funciona como uma esteira que acelera cada vez mais sob seus pés. O que fazia você se sentir importante ontem já não produz o mesmo efeito hoje. Então você precisa de um pouco mais, depois de mais um pouco, e nunca chega num lugar realmente sólido. O Sigma mais jovem subiu nessa esteira algumas vezes apenas para experimentar aquela sensação. O Sigma de 40 anos viu para onde ela levava e desceu dela para sempre. É exatamente aqui que ele se separa da maioria dos homens da sua idade. Muitos chegam a essa fase procurando um segundo fôlego para chamar atenção. O carro mais chamativo, o grupo mais jovem, a reação mais intensa, qualquer coisa que os faça sentir vistos novamente. O Sigma quer exatamente o contrário. Um café em silêncio, uma caminhada sem olhar para o celular, uma tarde lendo enquanto o mundo inteiro corre atrás da próxima distração. Para outros homens, isso parece desistência. Para ele, parece liberdade. E é justamente essa liberdade que o conduz à próxima mudança. E essa é a que mais surpreende aqueles que o conhecem há muitos anos. Número 4. O círculo dele diminui e ele dorme tranquilo com isso. Aos 30 anos, ele já tinha um círculo pequeno. Mesmo naquela época, mantinha as coisas enxutas. Poucas pessoas de confiança e nada além disso. Mas naquela fase, ele ainda tentava preservar alguns laços, ainda atendia às ligações, ainda dava às amizades que estavam se apagando uma última chance antes de deixá-las ir.
Depois dos 40, ele para até de fazer isso, e seu círculo fica ainda menor. Existe uma pesquisa real que explica por que isso acontece com as pessoas à medida que envelhecem. A psicóloga Laura Carstensen, da Universidade de Stanford, passou anos estudando esse fenômeno e chegou a uma conclusão simples. Quando as pessoas começam a perceber que o tempo é limitado, naturalmente se afastam das conexões superficiais e passam a investir em um pequeno número de relacionamentos profundos. O mundo fica menor, mas muito mais profundo. Para a maioria das pessoas, isso acontece lentamente e quase sem perceber. O Sigma faz isso antes, mais rápido e sem pedir desculpas. O Sigma mais jovem ainda mantinha alguns contatos apenas por hábito. Pessoas das quais ele já havia superado, mas que ainda não tinha se dado ao trabalho de deixar para trás. O Sigma mais velho elimina esses nomes sem qualquer cerimônia. E veja como isso o diferencia dos outros homens da sua idade. Muitos entram em pânico quando o círculo diminui. Correm atrás de antigos grupos de amigos, forçam encontros, têm medo de acabar sozinhos. O Sigma percebe que o círculo está encolhendo e simplesmente aceita. Algumas pessoas se afastam, outras revelam quem realmente são. Outras só estavam por perto enquanto ele era útil. Em vez de correr para ocupar cada espaço vazio, ele deixa o espaço vazio. 2 ou 3 pessoas verdadeiras são suficientes. As pessoas olham para um homem adulto com poucos amigos e presumem que ele fracassou em alguma coisa. Mas o que ele vê não é um círculo triste. É um filtro que finalmente cumpriu sua função. Mas a mudança que vem agora é a mais libertadora de todas e também a que mais incomoda quem está ao seu redor. Número 5. Ele para de se explicar para qualquer um. Ele sempre viveu dessa maneira, mas antes havia uma armadilha. Antes dos 40, o Sigma ainda se explicava de vez em quando, não para pedir permissão, mas para reduzir o atrito, para evitar os olhares confusos e as perguntas que surgiam depois das suas decisões. Ele explicava seus motivos e, em silêncio, esperava que as pessoas entendessem. Existe uma frase que desaparece completamente da vida dele. Deixe-me explicar. Ele simplesmente deixa de dizê-la. Um dia, algo simplesmente faz sentido. As pessoas que realmente se importam com ele não precisam de explicações. E aquelas que as exigem, jamais as compreenderiam de qualquer maneira. Os filósofos estoicos já giravam em torno dessa mesma ideia milhares de anos antes de qualquer vídeo falar sobre isso. A ideia era simples. A opinião de outra pessoa sobre a sua vida é um peso que pertence a ela, não a você. No momento em que você começa a viver em busca da aprovação dos outros, entrega a eles o controle da sua vida. O Sigma vive isso mesmo sem nunca ter lido uma única página de filosofia. O Sigma mais jovem ainda oferecia 1 ou 2 justificativas para manter a paz. O Sigma mais velho não oferece nenhuma e se sente muito mais leve por isso. O contraste com outros homens da mesma idade é evidente. Muitos se tornam mais defensivos com o passar dos anos, mais rápidos para justificar as decisões que tomaram, principalmente quando sentem o tempo escapar e começam a se perguntar se fizeram as escolhas certas. O Sigma segue na direção oposta, em direção ao silêncio. Quando alguém questiona o caminho que ele escolheu, ele não se defende, simplesmente deixa a pergunta suspensa no ar e segue em frente. Isso deixa as pessoas frustradas. Elas querem uma reação, uma discussão, algo a que possam se agarrar, e ele não lhes dá absolutamente nada. E esse silêncio é protegido pela mudança mais poderosa de todas, a de número 6. Número 6. Nem todo mundo merece ter acesso a ele, e ele sabe disso com absoluta certeza. Controlar quem tinha acesso a ele sempre foi algo que fazia melhor do que a maioria. Mas antes dos 40,
concedia esse acesso com mais facilidade do que deveria. Deixava pessoas entrarem nos seus pensamentos, nos seus planos, no seu tempo, partindo do princípio de que a maioria tinha boas intenções e aprendendo da maneira mais difícil que muitos não tinham. Depois dos 40, essa porta se fecha e a fechadura quase nunca volta a girar. Nessa fase, ele passa a tratar sua própria presença como algo valioso, porque sabe com absoluta certeza que ela é. Pense nisso menos como um muro e mais como uma porta que finalmente decidiu permanecer fechada. Você pode passar horas sentado diante dele, viajar ao lado dele, até rir com ele, e mesmo assim, nunca conhecer a parte mais profunda da sua mente. Na superfície, ele será cordial, mas seus pensamentos mais íntimos, o verdadeiro homem, ficam reservados para uma lista muito curta de pessoas. O Sigma mais jovem ofereceu esse acesso com generosidade excessiva e viu esse privilégio ser mal utilizado. O Sigma mais velho decidiu que quem quiser conhecer sua parte mais profunda, primeiro precisa provar que merece. E observe a diferença em relação à forma como muitos homens envelhecem. Muitos se tornam mais solitários com o passar dos anos e começam a escancarar a porta. Compartilham demais, confiam rápido demais, deixam quase qualquer pessoa entrar apenas para não se sentirem sozinhos. O Sigma faz exatamente o oposto. Ele restringe ainda mais esse acesso. Os poucos que conseguem chegar perto não chegaram por acaso. Passaram anos demonstrando que saberiam cuidar do que existe ali dentro. Ele prefere ser um desconhecido para 100 pessoas do que um livro aberto para a pessoa errada. E chegamos à última mudança, a mais profunda, aquela que define todas as anteriores. Número 7. A ambição dele deixa de existir para provar algo a alguém. Esse talvez seja o traço que ele menos gostaria de admitir. Durante grande parte da vida, até mesmo o Sigma foi movido por um combustível escondido. O desejo de provar que aqueles que duvidaram dele estavam errados. Os que o subestimaram. Os que juravam que ele jamais conseguiria fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele nunca dizia isso em voz alta. Mas, antes dos 40, boa parte da sua motivação ainda estava silenciosamente voltada para essas pessoas. Então ele finalmente alcança uma meta que perseguiu durante anos. Olha ao redor e percebe que as pessoas que queria impressionar nem sequer estavam olhando. Ou então conquista aquilo que imaginava que pareceria uma grande vitória. E não sente praticamente nada. Esse é o despertar. A ambição construída sobre a opinião dos outros é construída sobre areia. E no instante em que essas pessoas deixam de importar, tudo desmorona. Os estudiosos da motivação humana descrevem 2 tipos de motores. Um funciona por recompensas externas, reconhecimento, aprovação e elogios. O outro funciona quando o próprio trabalho tem significado para você. O primeiro se esgota, o segundo não. Antes dos 40, o Sigma era movido em parte pelo primeiro motor, embora nunca admitisse isso. Depois dos 40, ele passa a ser movido quase exclusivamente pelo segundo, e essa diferença aparece em tudo o que faz. Observe como outros homens vivem essa fase. Para muitos deles, depois dos 40, a ambição passa a girar ainda mais em torno das aparências, símbolos de status. Uma segunda fase chamativa, comparações constantes sobre quem chegou mais longe. O Sigma dispensa silenciosamente toda a plateia, deixa de construir para vencer uma discussão e passa a construir porque aquilo, por si só, tem valor. Sua ambição se torna mais silenciosa, mas de alguma forma ainda mais poderosa, sem ressentimento, sem insegurança segurando o volante, sem público para impressionar. Apenas ele mesmo.
E um homem que constrói para si nunca fica realmente sem motivos para continuar. 7 mudanças. Nenhuma anunciada, nenhuma planejada. Elas chegam sozinhas, como consequência natural de um homem que passou décadas escolhendo a si mesmo em vez do barulho do mundo. O Sigma, depois dos 40, não é um homem que desistiu. É um homem que finalmente se refinou. O que antes era flexível tornou-se uma linha clara. O que antes era esperança transformou-se em uma porta fechada. E aquilo que antes precisava ser provado deixou de precisar de qualquer demonstração. Agora me diga nos comentários, qual dessas 7 mudanças você já está vivendo? A número 1 ou a número 7?